Boa tarde, igreja. Boa tarde. Queria convidar os irmãos a estar abrindo a Bíblia no livro de Efésios 6. Efésios 6, versículo 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Ó Senhor nosso Deus, estamos agora aqui na tua presença, viemos te louvar, te engrandecer, viemos render culto, Senhor, dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, e viemos também aprender da tua palavra, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor esteja agora sobre a minha vida, tira tudo aquilo que vem de mim, que eu fale aquilo que o Senhor deseja, Senhor, aquilo que nós estamos precisando ouvir, Senhor, para que nós possamos estar firmes, fazendo a tua vontade como igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se há algum desconforto, se há alguma preocupação, que se cale agora em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos passar esse tempo agora na tua presença, Senhor. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertas e que eu me faça entender, Senhor, sem nenhum mal entendido. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Efésios 6, a partir do versículo 10, fala sobre a nossa luta no mundo espiritual, fala sobre a armadura que Deus nos dá, mas aqui logo no primeiro, né, no versículo 10, no primeiro que começa essa explanação sobre a armadura de Deus, diz assim. Eu vou ler na linguagem, nova versão, linguagem de hoje, que diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Amém. Então aqui está dando a chave, né, de como que nós recebemos esse poder de Deus. Lá no Antigo Testamento, a arca do Senhor, né, era aquela que ia na frente, aquela que Deus se manifestava através do seu poder ali com a arca. Mas nós sabemos que nós estamos na nova aliança agora, e o nosso poder, ele vem de nós estarmos cada vez mais unidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente aceita Jesus nas nossas vidas, a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa revelação de quem Jesus Cristo é, de que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para tirar os nossos pecados. Nós temos aquela convicção. Muitas vezes a gente até vai, né, aceita Jesus, mas não entende muito bem. Mas depois que nós vamos estudando a palavra, depois que nós vamos entendendo, a gente vai tendo aquela revelação dentro de nós e vai entendendo que sem Jesus nós não somos nada. Quando nós estamos unidos com Cristo, é como se fossem duas folhas de papel aonde foi passado cola boa, né? Não cola prite, porque cola prite você faz assim, mas uma cola boa ali, e depois você tenta desgrudar uma folha da outra, e se você tentar, vai rasgar. É assim que deve ser a nossa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a partir daí, nós vamos ter a força, que diz aqui, que é para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do poder dele. Para quê?
para que a gente seja um super crente? Para que a gente fale alguma coisa e Deus faça acontecer aquilo porque eu estou querendo? Não. A força do poder de Deus vem sobre nós para que nós sejamos a igreja do Senhor. Para que nós possamos fazer aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que a gente faça. Não para o nosso deleite. Não porque eu quero. Nós somos, quando fala sobre a armadura de Deus, nós somos comparados a soldados daquela época. Eles estavam ali no exército não para fazer a vontade deles, não para lutar a favor deles mesmos. Eles estavam ali para lutar pelo César, porque ali é descrito uma armadura romana. Eles estavam ali para obedecer a César, que era o senhor deles, e defender a pátria romana e defender uns aos outros, os seus companheiros. Então, é para isso que Deus nos dá o poder dele, para que a gente esteja lutando pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente esteja engajado nesse exército, que aqui a gente vai ver que fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e para lutarmos uns pelos outros, defendermos uns aos outros, porque senão, gente, se não for dessa maneira, nós vamos nos tornar mercenários. O que é um mercenário? É aquele cara que ele sabe lutar, que ele está preparado, que ele treina, mas que é para ganhar o próprio dinheiro para ele. Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é: nós somos guerreiros do Senhor. Amém. E aí nós recebemos essa força. Vamos ler um texto agora em Filipenses, logo em seguidinha aí, Guarde o seu lugar em Efésios 6, que a gente ainda vai voltar lá, mas em Filipenses 2:1, diz assim, eu vou ler de novo na versão, na linguagem de hoje, que diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, e o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. 4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aqui, em Filipenses, Paulo, ele está falando, ele está definindo como que é um verdadeiro cristão. E aí ele fala: vocês unidos em Cristo serão fortes, o amor dele vai animar vocês, vocês vão participar do Espírito Santo. E aí fala algumas características, vocês
são bondosos, misericordiosos uns para com os outros, peço que tenham o mesmo pensamento. É isso que é a igreja. Mesmo que, quando você é igreja, mesmo que você não concorde com algumas coisas que os seus líderes estão falando, você leva isso para Deus, e se Deus falar, não, tudo bem, você vai fazer, mesmo que você não ache que aquilo lá é para ser feito aquela hora. Igreja é a gente estar juntos, fazendo a mesma coisa. Deus deu para cada igreja um líder. E esses líderes, a gente acredita que são escolhidos por Deus e que Deus está dirigindo eles. Pelo menos é o que nós acreditamos aqui nessa igreja. E é isso o que a gente deve fazer. A gente deve estar agindo de acordo com o que Deus tem falado para nós. E aqui está dizendo que Jesus, ele foi obediente, ele obedeceu até o fim, e ele recebeu o nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre ao nome de Jesus. Não importa se é no céu, na terra ou no inferno. Então, além de nós estarmos unidos com Jesus, a gente tem o nome de Jesus, que é poder para que a gente faça acontecer aquilo que o Senhor quer aqui na terra. O nome de Jesus, ele é poderoso para fazer com que o caos tenha ordem no caos e que a gente desfaça as obras do maligno. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que ele nos chamou. E esse nome, o nome de Jesus, é como uma procuração nas nossas mãos, que está escrito lá, né? Eu, quando minha mãe era viva, eu tinha uma procuração da minha mãe que dizia lá que eu podia mexer na conta dela no banco, que eu podia assinar os cheques por ela, que eu podia fazer isso, que eu podia fazer aquilo. E era o que realmente acontecia. Então a gente foi no cartório, ela foi junto, a gente registrou aquilo, e eu fiquei sendo procuradora da minha mãe em vários assuntos. Então, o que eu falasse, o que eu assinasse, ou o que eu contratasse em nome da minha mãe, ia estar valendo. E isso é o que acontece conosco. Nós temos uma procuração nas nossas mãos para poder usar o nome de Jesus, e tudo aquilo que nós pedirmos, né, como diz lá em João 14:13, tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, isso ele vai nos dar, ele vai fazer, ele vai criar se não existir, é algo sobrenatural, e vai acontecer para que Deus seja glorificado. Então existe um propósito em tudo aquilo que a gente faz como igreja do Senhor, é para a glória de Deus. Tudo que acontece em nossas vidas, seja aqui dentro da igreja que a gente faz, seja lá fora, né, no nosso trabalho, na nossa casa, aonde nós estudamos, quando nós fazemos algo em nome de Jesus, é para glorificar a Deus. E outra coisa que nós precisamos saber, da onde vem o poder de Deus, né? Então, estando unido com Cristo, o poder do nome de Jesus, a gente vê lá em Atos 1:8. Atos 1:8, que está relatando aqui o começo da igreja, né? Que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Então Jesus, ele deixou algo ali dito: olha, vocês vão receber algo que até então era desconhecido dos seres humanos. Era o poder do Espírito Santo derramado sobre cada um. Porque lá no Velho Testamento, quem era usado pelo Espírito Santo? Eram os profetas, eram
aqueles que faziam as coisas lá no tabernáculo, depois no templo, aqueles que serviam a Deus, a tribo de Levi, que eram os levitas. Mas Jesus promete algo para nós inédito. Quem acreditar em mim vai receber um poder que vem do alto. Amém. Amém. E aí o que aconteceu? Aí os discípulos acreditaram nisso, ficaram esperançosos com isso, e aí eles foram no cinema. Não. Eles foram na boate. Não. Eles ficaram reunidos orando. Gente, quando nós pedimos as coisas para Deus, Ele nos dá. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe. Ele sabe até o que nós vamos falar antes da palavra nos chegar à boca. Mas Ele quer que a gente peça. É a mesma coisa, né? Pais com filhos. Se você ficar dando para o seu filhinho, lá o bebezinho, né? Eu tenho uma netinha agora, então ela ainda não fala, mas assim, o que ela quer, ela faz assim, né? Mas um dia ela vai ter que aprender a falar e vai ter que pedir, porque se a gente ficar atendendo ela sem ela falar, nunca vai aprender a falar. Se a gente não orar e não pedir a Deus, nós nunca vamos aprender a orar. Nós nunca vamos aprender o poder da oração, o poder da intercessão. A intercessão, o que é? O Batista tem sempre falado aqui, a intercessão é a gente orar por outras pessoas. A gente esquecer um pouquinho dos nossos problemas, das nossas necessidades e a gente orar pelos outros. A palavra de Deus fala que aconteceu tudo aquilo com Jó. Ele perdeu tudo que ele tinha, só não perdeu a vida dele. Mas diz lá no finzinho, e a vida de Jó, né, a sorte de Jó foi restaurada quando ele orava pelos seus amigos. Verdade. Então, nós temos que entender que quando nós estamos intercedendo, o poder do Espírito Santo vem sobre nós. Amém. E graças a Deus que nós estamos na nova aliança e que o Espírito Santo habita dentro de nós. E aí a gente vê, né, falando aqui sobre a armadura de Deus. Eu não vou ler, mas eu vou resumir, né? Então tem o cinturão da verdade, tem a couraça da justiça, o calçado, né, ou as sandálias da preparação do evangelho da paz, tem o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Ali, quando Paulo estava descrevendo a armadura de Deus, ele tinha na mente um soldado romano daquela época que era considerado o maior poder que tinha ali na terra, né? Onde eles estavam. E hoje em dia a gente pode fazer uma associação assim, né? Só para descontrair um pouco, a gente pode fazer uma associação com o Homem de Ferro, né? Então o Homem de Ferro tem aquela armadura toda dele lá, e dentro da armadura dele tem uma voz que fala com ele, que na história em quadrinho é um computador que chama Jarvis. Mas conosco não é assim. Nós temos alguém que dentro da nossa armadura fala conosco, mas que é o Espírito Santo de Deus. E ele sempre vai nos orientar corretamente. Amém. E nós temos que saber também que essa armadura, ela é de Deus. E nós estamos usando, emprestado. Não é vistam as suas próprias armaduras. Não, aqui fala assim, e vistam a armadura de Deus. Por isso que é uma armadura que é poderosa contra o inimigo.
Se essa armadura fosse nossa, coitadinhos de nós. Mas é a armadura de Deus. Então, a gente tem o cinto da verdade, nós temos que conhecer a verdade e nós temos que falar a verdade. Amém. E nós temos que agir verdadeiramente. Depois a gente tem a couraça da justiça, que é a justiça de Deus. Nós temos que estudar e entender pela palavra de Deus qual é a justiça de Deus. Porque se a gente for usar a nossa justiça, vai ser igualzinho àquela figura da justiça que todo mundo vê. Ela é uma mulher, uma balança na mão, cega. A justiça dos homens, né? Ali está representando que a justiça é cega porque ela é igual para todo mundo, né? A representação é essa. Mas a gente pode olhar para aquilo e falar assim, a justiça é cega, não vê nada, né? Essa é a nossa justiça. Então aqui quando fala dessa couraça da justiça, está falando de nós entendermos qual é a justiça de Deus. Amém. E praticarmos essa justiça de Deus. Amém. A preparação do Evangelho da Paz é a gente entender a palavra de Deus. É a gente poder passar a palavra de Deus para essas pessoas. E principalmente, quando a gente estiver lendo a palavra de Deus, a gente saber que em primeiro lugar, aquilo que eu estou lendo é para mim. É para mim. Quando eu estou lendo, é para mim. Não adianta a gente ler a palavra de Deus e falar assim, ó, se fulano lesse isso, ó, aquele ali, ó, está em pecado, ele vai para o inferno, vai arder no inferno. Nós não sabemos disso, queridos. Tudo que a gente lê sobre a palavra de Deus, tudo que a gente ouvir sobre a palavra de Deus, é para nós. Mesmo que no momento a gente fala, não, mas isso aqui não está servindo nada para mim. Nossa, ia servir tão bem se fulano estivesse aqui hoje, mas aquela palavra é para você. Em algum momento, Deus vai usar aquela palavra na tua vida. Depois, tem o escudo da fé, né? Significa nós crermos, nós não termos... a fé é o oposto do medo. O medo, nós temos o medo daquilo que nós não conhecemos, ou daquilo que nós conhecemos e sabemos que é muito ruim. Então, existe um medo no ser humano que é natural e que nós devemos ter. Mas existe um medo baseado em algo que me paralisa, né? Eu não vou nem falar de barata, tá? Mas, enfim, cada um lida com seus medos. Mas aqui está dizendo que nós temos que ter o escudo da fé para que a gente creia que aquilo que Deus quer que a gente faça, aquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida, nós vamos receber. É um escudo. Esse escudo faz com que as setas inflamadas do maligno não cheguem até nós. Depois nós temos o capacete da salvação, que significa o lugar aonde nós estamos protegendo a nossa cabeça, que é o lugar principal do nosso corpo. Então, a nossa salvação é estarmos juntos com Cristo. Esse é o nosso capacete, essa é a nossa proteção. E depois nós temos a palavra de Deus, que é a espada. Então a gente sabe que quando Jesus estava no deserto, antes dele começar o ministério dele, o inimigo veio e fez 3 vezes, né, tentou Jesus. E Jesus respondeu com o quê? Com a palavra de Deus. Então é assim que nós devemos fazer. Quando o inimigo vem nos atacar, nós devemos saber usar a palavra de Deus. Então como é que a gente faz isso? Lendo. Na palavra de Deus, a Bíblia é o nosso manual de instrução. Então, quando alguma coisa não está indo direito, falei, deixa eu ver lá no manual de instrução o que eu estou fazendo aqui de errado para que volte a funcionar de novo. Então, se você está com um problema de saúde, você procura versículos sobre cura.
Se você está com problema financeiro, você procura versículos que falem sobre isso. No casamento, você procura versículos que falem sobre o casamento. E aí você vai ler aquilo, vai meditar na palavra e vai colocar em prática. E a sua vida vai mudar. Vamos dar uma chegadinha agora em 2 Coríntios 6 e 7. 2 Coríntios, mais pra frente aí. 6, versículo 6 e versículo 7. Eu vou ler de novo na nova versão da linguagem de hoje. Deixa eu só fazer um parênteses, né? Eu tô lendo aqui nessa nova versão da linguagem de hoje porque fica mais fácil de entender. O que acontece com todas as línguas e com a língua portuguesa? Com o passar do tempo, a escrita vai se modificando. E depois de um tempo, você, por exemplo, eu resolvi comprar um livro do... Oh, meu Deus. Bom, enfim. Eu comprei um livro que é um livro aí, o melhor livro da língua espanhola, mas eu comprei em português. É um clássico da literatura. Dom Quixote de la Mancha. E aí tinha lá algumas versões. E estava escrito assim, versão original. Eu falei, isso aqui vai ser bom, porque, né, versão original vou entender melhor, né? Gente, quando eu comecei a ler aquele negócio, porque aquilo foi escrito lá em 1700. Quando eu comecei a ler, eu não entendi bolhufas. Eu parei de ler, porque estou lá com o livro parado. Então, a mesma coisa acontece com a Bíblia, né? Vai modernizando para que a gente possa entender, né? Hoje em dia, ninguém fala assim, eu acho super bonito, e quando eu oro eu falo, mas enfim, ninguém fala assim, vós sois, né? Então, daqui a um tempo, as nossas crianças não vão saber nem o que é vós sois. Então, por isso que eu estou lendo nessa linguagem, dá para entender melhor. Então, 2 Coríntios 6 e 7. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para defender. Então aqui está nos ensinando como que nós temos o poder de usar essas armas. Pela obediência. Na própria palavra de Deus está escrito assim, Deus prefere obediência do que sacrifício, né? E aí a gente pode dar um exemplo. Eu estou lá, agora tudo eu dou o exemplo da minha netinha, né? Mas enfim, né? Quando a minha netinha estiver maior, que eu for ensinar alguma coisa para ela, que ela vai ter que obedecer, né? Imagina se ela vira para mim e fala assim, não, eu prefiro ficar 3 dias sem o meu videogame do que te obedecer. Nada a ver, mas às vezes é isso que a gente faz com Deus. Em vez da gente obedecer Deus, tipo, Senhor, agora eu vou fazer um jejum para conseguir tal coisa. Jejum, gente, é para a gente ficar mais perto de Deus, para que o poder de Deus venha sobre nós, como foi falado aqui. Quando nós estamos em Cristo, nós recebemos o poder de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo sobre nós, nós recebemos o poder de Deus. E então, a gente tem que estar pronto para obedecer à vontade de Deus. E aí esse poder vai vir sobre nós. Voltando lá, né, em Efésios,
mais para frente aí, né? A gente está em Coríntios, vamos mais para frente, Efésios 6, 18. Então a gente falou sobre a armadura, eu não li aqui, mas a gente falou, e agora a gente pulou para o versículo 18, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está falando súplica por todos os santos. O que é isso? Intercessão. Então aqui está falando orando em todo o tempo, então está falando da oração, e está falando também a oração e súplica por todos os santos. Então faz parte do poder de Deus, faz parte da gente receber o poder de Deus, a oração. Amém. Orar traz o poder de Deus sobre as nossas vidas. Na verdade, o orar, ele prepara para que a gente possa estar agindo quando Deus precisar. Então, quando eu estou orando para Deus, eu peço, por exemplo, é uma coisa que eu não fazia e que agora eu faço direto. Quando eu estou orando pela minha família, a primeira coisa que eu peço é a salvação na vida deles. Amém. É o melhor que nós podemos pedir para as pessoas que nós amamos, é a salvação na vida deles. E quando eu estou orando, eu estou ali pedindo para Deus: Senhor, eu te peço a salvação da minha casa. Mas se em determinado momento eu precisar, eu já orei sobre aquilo, Deus já está preparando aquilo, e se em algum momento, sei lá, de emergência, eu precisar clamar para um dos meus queridos ali, eu já orei pela salvação, orei pela saúde, orei. Então, conforme a gente vai orando por assuntos para Deus, significa que a gente vai reabastecendo a nossa energia espiritual, e quando chegar o momento, nós vamos ter aquilo para poder usar. Então, isso faz com que, quando nós precisamos interceder, quando nós precisamos pôr a nossa mão sobre alguma situação aqui na terra, se nós já oramos por aquilo, o poder de Deus vem sobre aquela situação. Eu vou dar um testemunho de algo que aconteceu comigo, mas é para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu apenas obedeci, eu estava só obedecendo ali. Glória a Deus. Há um tempo atrás, eu estava caminhando na praia e orando, né? Olhando assim aquele marzão, aquela grandeza assim, aí você consegue ver, né, a grandeza de Deus, porque aqui a gente só vê prédio, né? A gente olha para o céu, vê um pedacinho assim do céu, mas quando você está na praia você vê aquela imensidão. E eu estava lá orando, clamando a Deus, tal, caminhando para lá e para cá, e aí de repente alguma coisa falou no meu interior, que com certeza, né, foi o Espírito Santo, falou assim para mim: o que você faria se você visse uma pessoa afogada? Aí eu pensei, isso já até aconteceu na minha vida. Há um tempo atrás a gente estava numa outra praia e estavam socorrendo uma pessoa, um homem que estava afogado, aquela balbúrdia, aquela confusão. E eu sou o tipo de pessoa que quando eu vejo essas coisas que nem acidente e tal, eu não quero nem olhar, não quero nem ver, eu passo. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, mas por que Deus está me fazendo essa pergunta? Deus já sabe como é que eu sou. E aí ficava aquela pergunta na minha cabeça: o que você faria se você visse uma pessoa afogada? Aí eu fiquei pensando, bom, como cristã, aí fiquei meditando, né? Como cristã, eu teria que ir lá ajudar, né? Não sair correndo ou passar reto. Aí fiquei pensando várias coisas. Passou. Aí a gente estava sentado lá na areia e de repente surge um cara correndo de dentro do mar com uma criança, um menino, que na época
devia ter a idade do Paulo, faz tempo que isso aconteceu, devia ter uns 11, 12 anos, um menino afogado. Na mesma hora, é como se uma mola tivesse me levantado da cadeira onde eu estava, e num segundo eu estava lá. Já não, gente, isso não tem nada a ver comigo, mas foi o que aconteceu. E aí eu segurei na mão daquele garoto e comecei a orar. E assim, nesses momentos, os milésimos de segundo parecem séculos. E eu comecei a orar. E todo mundo em volta, e aquela confusão, e não estava acontecendo nada. Aí eu me lembrei que na palavra de Deus, quando alguém ia, estava diante de uma pessoa morta e ia interceder, ia falar alguma coisa, dava um comando, né? Que nem eu na hora eu lembrei que Jesus falou assim, levanta-te e anda, né? Levanta-te e anda, falou Jesus, mas eu lembrei da menina, uma menina que tinha morrido e que Jesus deu um comando. E aí na hora eu falei, menino, reage em nome de Jesus. E aí ele cuspiu a água, né? Aí socorreram ele correndo. Isso era num sábado, no domingo eu perguntei, falaram que estava tudo bem com o menino. E aí eu fiquei, a gente fica com aquilo, meu Deus, olha o que aconteceu, olha como que Deus agiu através de mim, né? Assim. Aí na segunda-feira, né, passou domingo, segunda-feira, voltei para minha casa, fui no banco. E de repente tinha um aglomerado de gente com um motoqueiro caído lá. Aí eu pensei assim, bom, vou lá, né? Se Deus me usou, vou lá. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, eu falei com você a respeito disso? Eu falei, não, então não vai, passa reto. Não fui, passei reto. Eu podia ficar com aquela mania de achar que tudo que acontecesse agora, que eu visse um montoado de gente, eu ia lá orar e Deus ia fazer alguma coisa. Mas não, Deus me usou naquele momento específico. Então, o poder de Deus veio por quê? Naquele momento eu estava orando, eu tive um espaço para ouvir o que o Espírito Santo falou. Eu deixei o Espírito Santo agir na minha vida, porque senão eu não ia nem levantar daquela cadeira onde eu estava sentada. E eu me lembrei do que eu aprendi na palavra de Deus. Então, o poder de Deus, ele vem sobre nós quando nós juntamos todas essas coisas. E isso é para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém. É assim que Deus usa. E como que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir. A gente tem que ser forte e corajoso e pedir. Como lá no livro de Josué, quando Moisés morreu, e Josué foi levar o povo, né? Logo no comecinho no livro de Josué, 1:8, Deus fala para Josué, seja muito forte e corajoso para que você faça isso que eu estou falando para você fazer. Então, nós temos que ter essas características, né, na nossa vida, e nós temos que ser fortes e corajosos para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. E aqui nós temos dois textos. 1 Crônicas 16:11, lá no Velho Testamento. Depois de Reis, nós temos Crônicas. Primeira Crônica 16:11, que diz assim. Epa, estou na segunda Crônica. Diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Mais um texto, Salmos 105, versículo 4.
que diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. É o mesmo texto lá de Crônicas, né? Depois tem um texto em Isaías 41:10 que fala assim: não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então aqui está dizendo que se nós precisamos de força, Deus nos dá força. Amém. Se a gente precisa de poder, Deus nos dá poder. A gente tem que ser forte e corajoso. A gente tem que ser que nem capitão do navio. O capitão do navio, quando o navio começa a afundar, ele é o último a abandonar o navio. Ele tem que ficar lá. Até teve um caso aí há um tempo atrás, que aconteceu na Itália, que o navio começou a afundar. O primeiro a dar o fora foi o capitão. Aí o cara foi processado e tudo mais. Então, gente, vamos ser corajosos. Vamos ser os últimos a abandonar o navio. Vamos ficar firmes ali. Amém. Né? Em 1 Coríntios 1:18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém. Então a palavra de Deus, ela é poder em nossas vidas. E a palavra da cruz, a gente sabe muito bem disso. Quando a gente não era convertido, gente, que papo é esse? Jesus, acho que foi, deve ser algum mito, né? Deve ser alguma lenda, né? Mas quando a gente entende, quando a gente conhece Jesus, que, vou repetir que eu sempre falo aqui, o meu filho do meio, quando ele era criança, ele foi numa igreja e o pastor perguntou para ele assim: você conhece Jesus? Aí ele respondeu: pessoalmente não. Então ele falou uma coisa muito verdadeira, porque às vezes no começo a gente fala de Jesus, porque a gente não conhece ele pessoalmente. Então a gente tem que buscar conhecer pessoalmente, amém, né, amém, o Senhor Jesus. Amém. E eu queria então que a gente ficasse em pé para a gente estar fazendo uma oração. Se você quiser, como eu quero, né? Se você quiser ter o poder de Deus e a presença de Deus na sua vida, a gente vai fazer essa oração. Né? Eu queria fazer uma oração de concordância. Você que quer isso, levante a sua mão. Eu quero. E diga assim: Senhor, eu quero permanecer junto contigo. Senhor Jesus, eu quero estar intimamente ligada ao Senhor. Senhor, eu te peço a força do teu poder na minha vida. Senhor, eu te peço a tua força na minha vida. Eu te peço o fogo do Espírito Santo na minha vida. Eu te peço coragem para realizar aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Amém. Glória a Deus. A sua oração diária, que seja a nossa oração diária. Glória a Deus. Que a gente esteja pedindo o poder de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa ser igreja do Senhor, para que a gente possa estar obedecendo aquilo que o Senhor faz através de nós. Amém. Queria despedir a igreja agora. Senhor, eis aqui a tua igreja. Nós aprendemos hoje, Senhor, sobre o teu poder. E nós te pedimos que essa semana seja uma semana de bênção,
seja uma semana onde nós possamos usar o teu poder de acordo com a tua vontade. Uma semana de vitórias, uma semana de oração, uma semana de intercessão, Senhor, para que nós sejamos verdadeira igreja do Senhor. Amém. Vamos na paz, igreja. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Este é o sinal.